passada que nem tudo que parece bom, nem tudo que parece ruim é ruim, nem todo mundo que parece bom é bom de verdade, nem todo mundo que parece ruim, no fundo é ruim. A gente não sabe os atos de cada pessoa, a gente não sabe os méritos, a gente já viu aula sobre reencarnação, a gente não sabe nada sobre vidas passadas e infelizmente a gente passa o tempo inteiro questionando Deus, perguntando por que isso, por que aquilo, por que comigo, e infelizmente não consegue enxergar as maravilhas, os milagres que acontecem. Aconteceu comigo uma história de avião impressionante. Eu estava voltando de Israel, fui passar os Hagim em Israel, eu passei Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, estava voltando para o Brasil via a Suíça. Então eu entrei lá em Israel, antes de viajar, fui rezar, não dava tempo de rezar neste Shivá, fui rezar lá no aeroporto mesmo, tem uma sinagoga, free shop lotado, a sinagoga vazia, óbvio. Ninguém vai fazer nada, não tem o que fazer na sinagoga, mas no free shop não falta o que fazer. Então, estou lá eu sozinho e tem um senhor sentado lá na frente. Eu rezei, pedi para Hashem para ajudar e esse senhor vira para mim depois da reza, ele pergunta se eu dei uma tzedakah ou não. Olha que impressionante. Embarquei, quando eu estava lá, o avião chegou na Suíça, o avião estragou. A gente ia decolar, a gente chegou na Suíça, trocou de avião, e o avião, quando ia decolar, ele foi até a pista de decolagem, ficou esperando, né, para receber o ok final, só que passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e o avião não saía. E o tempo máximo é normalmente 1, 2 minutos que você espera. Então, de repente, o avião começou a voltar para o estacionamento. O meu piloto falou, olha, atenção, passageiro do voo tal, no momento da decolagem descobrimos uma pequena falha na asa direita do avião, era bem onde eu estava, em cima da asa direita. Tem uma pequena falha na asa direita, então a gente vai fazer uma pequena manutenção e continuamos a viagem em poucos momentos. E aí eu começo a escutar as marteladas, eu vejo o pessoal mexendo lá na asa do avião, e passa meia hora, e 1 hora, e 2 horas, e servem janta, e passa filme, não sei o quê. E 10 horas da noite, o aeroporto lá na Suíça é no meio da cidade, o aeroporto fecha. Então veio o piloto de novo e falou, olha, atenção passageiros do voo tal, tal e tal. Infelizmente o problema era bem maior do que a gente imaginava e que podia causar uma grande instabilidade no momento do voo. Então a gente vai passar a noite aqui. E Bezerra Hashem, amanhã vocês vão buscar vocês no hotel, vai ser tudo pago pela companhia, não se preocupem, e amanhã vocês continuam a viagem. Aí tá bom, só fiquei preocupado, como que eu aviso em casa e tal, que vai ter um atraso, a gente não sabia exatamente de quantas horas que vai ter o atraso. E levanta uma menina na minha frente, uma moça da Bahia, e começou a falar, né, com o rapaz do lado. Ele falou, olha que estranho, porque meu filho me ligou ontem chorando, que ele sonhou que meu avião caiu. Eu falei, com essa aí eu não viajo não. E aí eu falei para ele, não se preocupa, você está preocupado, você está com saudades da mamãe, mas não tem problema, o avião é muito seguro, não vai acontecer nada. Falou hoje de novo ele me ligou, que ele sonhou de novo que meu avião caiu. Aí óbvio que a gente sabe que não existem coincidências, a gente sabe que nada acontece por acaso. Eu falei, peraí, mas parece que tinha um decreto para esse avião cair. E aí continuou a conversa, veio um outro brasileiro e falou, olha que coisa louca, porque eu vim entrar aqui no avião e me deu um ataque de choro, e eu liguei para meus pais que eu não ia entrar nesse avião, não ia embarcar, eu senti que tinha alguma coisa muito ruim nesse avião, eu não queria entrar no avião, e meus pais me acalmaram e falaram que podia entrar nesse avião. Eu falei, não, peraí, uma que o filho ligou, o outro teve o sexto sentido aí, aquele filme Premonição. Eu falei, Deus me livre, tem alguma coisa, Deus está me mandando algum aviso, alguma coisa. Aí eu comecei a lembrar daquelas famosas histórias da filha do Rabi Akiva, que estava decretado e que no fim um decreto celestial foi mudado. Eu falei, peraí, deve ter alguma coisa que aconteceu que não lembro. Pode ser que tinha um decreto espiritual nesse avião, teve alguma coisa que mudou. Então o que aconteceu com a filha do Rabi Akiva? Tinha um decreto que ela ia morrer no dia do casamento, e no dia do casamento ela fez um hesed muito
grande, ela doou o prato de comida dela e ela anulou o mau decreto. O senhor foi fazer isso da casa. Olha que impressionante. O senhor Aí eu comecei a lembrar, né, dos últimos acontecimentos. Mudou, parece que mudou algum decreto aqui, porque muito me chamar. Eu comecei a lembrar que no aeroporto estava aquele velhinho que me pediu uma tzedakah. Eu abri a carteira, tinha $1, Minas Shamayim, porque realmente eu deixava o dinheiro contado só para pagar o transporte até o aeroporto. Foi o que eu ficava fazendo com os calim no bolso, não ia fazer nada. Tinha Minas Shamayim $1 na minha carteira. Aí eu coloquei esse $1 na carteira, esse senhor olhou para mim e falou: Tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah salva da morte. O passuco do Shlomo Amelech. Foram as últimas palavras que eu escutei em Israel. A gente não tem ideia quantas coisas estão acontecendo o tempo inteiro, quantas salvações a Hashem está fazendo e a gente não enxerga. E você está viajando no mesmo avião no outro dia? Pois é, eu rezando muito. Fiz o melhor shacharit da minha vida. Um shacharit incrível, uma fonte do Shashem. Porque eu fiz o shacharit no aeroporto, aí virou aquele brasileiro que estava com medo. Ele falou assim: olha, eu te vi rezar, eu estou entrando tranquilo no avião agora que eu sei que não vai acontecer nada. Baruch Hashem. Eu não lembro se eu contei essa história também desse menino, que eles serviram café da manhã no hotel. Aí obviamente que eu não podia tomar, não tinha feito o shacharit, não era kasher. Cada vez ia dar para comer alguma fruta, alguma coisa, eu não comi nada. Aí esse menino veio me perguntar, falou: por que você não comeu nada? Ele falou: olha, porque pelo judaísmo você não pode comer antes de agradecer a Deus que você está vivo mais um dia. O menino ficou tão mal, ele fez uma chuva, não era eu, mas deu para ver assim, a sensação de chuvar dele, de uau, eu comi, eu nem agradeci a Deus que eu estou vivo mais um dia. Então olha que impressionante, né? Quantas coisas pequenininhas, né? Comportamentos cotidianos que a gente pode influenciar o mundo inteiro nos nossos atos. Eu contei exatamente essa história num shiur de Shabbat, num shiur da Parashá. Veio uma aluna minha que estava com a mãe assistindo o shiur, e ela virou para mim e falou assim: Aira, eu queria tanto que acontecesse uma coisa dessa comigo, eu queria tanto ver a mão de Hashem. Aí vira a mãe dela e fala assim: não, mas aconteceu, você não lembra? Eu falei: mãe, aconteceu o quê? Aconteceu, o nosso avião está voltando da Bahia. Foi um negócio com a Bahia, eu já vi que é alguma coisa. A mãe dela da Bahia, o avião era com a Bahia. Aí ela falou: não, mas não aconteceu nada, que milagre, mãe, você está viajando, não tem nada de milagre. Aí óbvio que me acendeu a luz vermelha, eu falei: eu quero escutar a história. Olha que impressionante a história. Falou que ela estava voltando de férias da Bahia. Quando chegou em São Paulo, falou que estava uma névoa muito forte, que não tem visibilidade nenhuma para aterrissar o avião. Então o avião começou a dar voltas e voltas e voltas, e 5 minutos e 10 minutos e meia hora, o avião dando volta em cima de São Paulo e não encontrava visibilidade para pousar. Fala que o piloto, ele abre a comunicação com os passageiros, fala: atenção passageiros do voo tal, tal e tal, nós já chegamos ao destino, mas não tem visibilidade para a gente pousar e o combustível está acabando. Ai. Imagina o que dá na cabeça de um piloto, quer dizer, não é alguém com experiência, que deve ter anos e anos, não sei quantas mil horas de voo, e o cara me fazer um comunicado desse. Falou que depois de 5 minutos, o piloto fala: abriu um buraco no aeroporto, a gente está descendo. Aí eu falei: você não viu milagre nenhum? Eu falei: não, o que teve de milagre? Tudo coincidência. Eu falei: me fala uma coisa, depois, o que ela anda daquele piloto? Ele abre a comunicação com os passageiros e avisou que não tem mais combustível no avião. O que você fez? O que todo mundo fez no avião? Eu falei: não, ele ficou desesperado, todo mundo começou a gritar. Eu falei: e o que você fez? Eu falei: eu sentei, comecei a fazer o Shema Israel, Shema Israel. Eu falei: Minas Shamayim, abriu um buraco em cima do aeroporto para o teu avião descer. Do nada. Você não conseguiu associar a tefilá que você fez naquele momento com o milagre que aconteceu na tua frente. Eu falei: é verdade, talvez seja um milagre mesmo. É impressionante, manchete de jornal, que uma mulher grávida caiu do 10º andar, foi amortecida por uma árvore, e a manchete sai: quase um milagre. Quase um milagre. Uma mulher grávida caiu do 10º andar, se salvou ela, se salvou o bebê, porque foi amortecido por uma árvore, e é quase um milagre. Quer dizer, se a gente for pegar as histórias de vida de cada um, principalmente é impressionante, pessoas que fizeram tchuvá. Eu tenho um amigo da Yeshiva,
que ele adorava coisas de emoções, bungee jump, de saltar. Ele foi aprender a saltar de paraquedas. Ele adorava coisas de emoções. Então ele ia fazer o primeiro salto da vida dele de paraquedas e o instrutor vai no rádio, eles vão com o rádio no ouvido e o instrutor vai orientando ele. Então eles tinham que fazer um quadrado e o instrutor vai avisando cada ponto que eles têm que virar o paraquedas para chegar e pousar no lugar certo. Só que depois que ele saltou, a menina que veio depois dele entrou em pânico e começou a berrar e os instrutores ficaram apavorados e esqueceram o moleque. Então o moleque começou a descer com o paraquedas e no ponto que ele tinha que ter virado o paraquedas, não avisaram para ele. Então ele continuou reto até bater numa árvore com o paraquedas fechou. Porque ele ia cair, eram árvores muito altas, uns 30 metros de altura, ele falou, não ia sobrar nada. Ele falou, olha, eu te juro que eu estava caindo queda livre, quando estava chegando no chão, eu senti uma coisa me puxar para cima. Falou que entrou um pouco de ar no paraquedas, o suficiente para diminuir um pouco da velocidade dele. Ele caiu, ainda quebrou a perna em 2, 3 lugares, mas ele escutou o cara no rádio, meu Deus, o menino morreu, quer dizer, foi assim um milagre, a altura que ele caiu, ter sobrevivido. Ele falou, eu senti Deus me puxando e segurando o paraquedas. Então tem milagres acontecendo o tempo inteiro, mas a gente está muito ocupado com nossos problemas para enxergar os milagres e as bondades que a Hashem faz na nossa vida. Então a gente falou que todo mundo tem, desde Adam Arishon, aquela doença chamada a síndrome do buraco da fechadura. Aquela síndrome que a gente infelizmente está sempre olhando no buraquinho da fechadura e julgando Deus sem ter os dados na mão sobre realmente quais são os planos dele. Então a única solução que tem, não tem nenhum outro remédio para a síndrome do buraco da fechadura é abrir a porta. Em vez de ficar olhando lá no buraquinho da fechadura, abrir a porta e tentar entender um pouco melhor quais são os planos da Hashem. A gente já viu isso, só passar muito rápido. A gente já falou na reencarnação. Para entender dos sofrimentos, antes tem que entender do propósito da vida. Então, só passar muito rápido, a gente falou sobre o livre-arbítrio. Deus quer fazer a bondade verdadeira com a gente. Ele deu para a gente um lado bom, um lado ruim. E a gente tem a escolha em cada momento. Por mais que parece que o mundo está meio desequilibrado para o lado ruim, mas Baruch Hashem todo mundo tem, e em última instância, tem livre-arbítrio e a gente pode fazer as escolhas corretas. Então a gente pode ganhar o nosso Olam Haba através do esforço, através da dificuldade, como um jogador que ele é campeão do mundo, porque ele se esforçou e ele foi lá e ele ganhou, e ele tem um orgulho daquela foto que ele vai mostrar para o filho dele. Fala, filhão, olha, o papi se esforçou e eu fui campeão do mundo. Ou, Deus me livre, ele pode pagar para ganhar a Copa do Mundo, ele pode dar uma propina lá para a FIFA. Sei que isso é completamente fora de ideia que aconteça esse tipo de coisa, de se comprar a Copa do Mundo, de se comprar jogos, completamente irreal esse tipo de ideia, mas a gente tentando sair um pouquinho da realidade. A mesma foto, a mesma comemoração, uma é um orgulho, a outra é uma vergonha. Você vê aquela foto, você tem vergonha, porque você não conquistou aquilo, não é seu. Você é uma mentira ambulante. Você vai mostrar para o teu filho, o filho vai falar, uau pai, que orgulho que eu tenho de você. Falou, orgulho? Pai mentiroso, que não ganhou nada, que comprou a Copa do Mundo. Então, é completamente diferente. Deus, Ele colocou dentro da gente essa possibilidade da gente ganhar o nosso mundo vindouro através do nosso esforço. Então Deus, Ele se ocultou, Ele criou um mundo material para poder se ocultar. Ele colocou o nosso corpo material e dentro desse corpo uma alma espiritual eterna, e o livre-arbítrio justamente é essa luta do corpo e da alma. A verdade é que tem 3 níveis de alma, né? Tem a Neshama, o nível mais elevado, o Ruach, que é o nível intermediário, e o Nefesh, que é o nível mais baixo. Também isso dá para o ser humano livre-arbítrio. O Nefesh é puxado mais para o corpo, a Neshama é puxado mais para Hashem, e o Ruach é responsável por esse equilíbrio, né, de puxar para um lado e para o outro. E o nosso trabalho como o cavalo e o cavaleiro é a gente domar o nosso cavalo, a gente controlar o nosso corpo
voltar de novo para aquele exemplo clássico da mesa de doces no final da festa. Quem controla quem? O corpo controla a alma ou a alma, ela controla o corpo e a gente faz e come as coisas com a cabeça no lugar, toma decisões racionais Não e dá, não, não dá pra mas não ser covardia, né? Fala durante o jantar, mesa de A Búzia é de ser arada, gente, né? Pois é. Não, ela é o que vai dar pra gente um mérito verdadeiro. Eu acho que Mas se a gente conseguir não comer. No começo da festa, que uma pessoa faz e vai comer o doce. Não, aí pior ainda. Aí pior ainda. Então, a vida toda está No casamento estava a primeira mesa, você entrou na noite e apagou a gente. No último casamento. Lá dentro, lá depois do casamento, é que a gente tinha comido. Eles estão já invertendo, né? Foi. Mas eu comi. Não tem problema nenhum comer. A pergunta é, a gente come com controle, a gente come para viver ou a gente vive para comer? Era de Essa é a pergunta. salada, gente. Tava... Certeza? Não era decoração que a gente, eu estou falando, é justamente. Sim. É a vida da gente. A gente se Maior prepara. é pegar o saquinho, encher de coisa, Ah, sim. receber. Não, a palavra lechem em hebraico, pão, é a mesma raiz de milhamá, que é guerra. Colocou comida, foi uma guerra. Literalmente. Literalmente, você tem molecada, guerra literalmente, é empurrão, é pra Sushi, pegar mas sushi, é pra arrancar da mão do garçom, mas da gente, uma guerra interna, né? Se a gente vai conseguir se controlar, ou se a gente vai mergulhar de cabeça. Se a gente vai seguir os caminhos de Esaú ou os caminhos de Jacó. Do verte na minha boca, dessa coisa vermelha, eu não precisa nem saber o que é. Tá lá na mesa, a gente come, sem saber o que é, senta com fome, senta com vontade, tá lá, a gente come. Isso é Esaú. Jacó ao contrário, todo comportamento do Jacó. Então a gente vem para um momento de esforço no mundo material e depois vai ter o momento do recebimento da recompensa no mundo vindouro. Muita gente, infelizmente, acaba julgando Deus por quê? Porque foca só no período de esforço. Esquece que aqui é passageiro, aqui nada do que a gente está construindo materialmente, isso a gente vai levar para a eternidade, e esquecem que tudo é feito, e a bondade verdadeira de Deus leva em consideração o nosso recebimento da recompensa na nossa vida eterna. Então muitas coisas nessa vida podem parecer injustas, por quê? Porque Deus não está usando como parâmetro essa vida limitada, e sim a nossa vida eterna, e Ele tem o plano completo diante dele, e quem tem a limitação somos nós. Então infelizmente o plano de Deus ele acabou dando errado. Adam Arishon tinha um teste só, ele acabou tropeçando no teste dele e ele caiu espiritualmente, e agora a gente tem que voltar e se esforçar para tentar voltar no nível espiritual que Adão tinha antes do erro dele. Então a gente teve só, de novo, uma coisa que parece uma coisa ruim, parece um castigo de Deus, que depois do erro de Adam Arishon entrou mais uma equação, mais uma parte da equação que é chamado morte. Teve que entrar mais um processo de limpeza espiritual com essa queda de Adão. Então teve que entrar essa purificação através da morte. E a verdade é que tem algumas purificações. O corpo passa pela purificação da decomposição. Então é sabido que muitos tzadikim encontraram o corpo completamente intacto. Porque não tem nenhuma purificação que eles precisaram passar. Eles entraram num nível de kedushá, de santidade tão grande. Uma coisa material, onde entra kedushá, ele não se desintegra nunca mais. Então, por exemplo, toda a parte dos utensílios do Mishkan, está escrito que eram atzei shitim ondim, que eram vigas de madeira de acácia. Ondim quer dizer de pé. Então ficavam de pé para formar o Ohel Moed, para formar o lugar onde ficavam os utensílios, o Aron HaKodesh lá dentro. Mas tem uma outra explicação que é atzei shitim ondim, que são madeiras que elas ondim lanetzach, elas vão estar para sempre, elas nunca vão se deteriorar. Por quê? Porque onde entrou santidade, isso não se deteriora nunca mais. Então o corpo de uma pessoa que viveu com Kedushá, e a Kedushá significa autocontrole,
essa pessoa, esse corpo, ele não precisa se decompor. Pessoas que usaram o corpo de uma maneira desequilibrada, então o processo da decomposição, isso traz um sofrimento. Por que traz o sofrimento? Porque parte da alma ainda está conectada com esse corpo, então isso deve ser um sofrimento grande, e isso vai limpando os excessos que o corpo cometeu. Eu não sei se o senhor já comentou aqui. E como entra a doação de órgãos? Se eu não... Então isso é um tema muito polêmico, porque a verdade é que não existe proibição de doação de órgãos. O grande problema da doação de órgãos são os órgãos vitais, que eles só podem ser doados enquanto a pessoa ainda está clinicamente viva. Então, por exemplo, o coração, se ele parar de bater, ele não pode mais ser doado. Então, se você tirar o coração de uma pessoa ainda batendo, isso pela Torá é assassinato. Então, qualquer órgão que ele só pode ser retirado com a pessoa viva, isso tem um problema de assassinato pela Torá. Agora, se você doa uma parte do rim ou um rim, Não, pode até vivo, pode fazer doação porque viva. você tem dois e Sim, e a você pessoa vai salvar uma vai ter pessoa. uma qualidade de vida um pouco pior, mas você está salvando uma vida. O fígado também ele se regenera. Teve Fígado não, uma... fígado você não vive sem. Não, uma parte. uma parte do fígado que você que ver. Teve, Não, teve... que é duplo. Você pode doar. É que essas alocações são tão difíceis. Não, né? por isso. Israel né? mesmo, por isso que a Sim. gente não especifica para isso, sabe? Sim. Não é só não é? você tem. Sim. não é qualquer carne. Não, o que é considerado a pessoa viva ou não viva, para quem pode doar, para quem não pode doar. Isso é um problema grande porque envolve vida e morte, quer dizer, não é uma decisão que a pessoa pode simplesmente tomar sem se aconselhar com autoridades rabínicas muito competentes nessa área. Não, mas assim, a grosso modo, tudo que for dois ou que se regenere, você pode doar. Agora o que você não pode, como assim no caso do Gugu, que é recentemente, o cara com menos de 24 horas já abriram o cara todo, já deram coração, já foram... Não, isso tem problema. Pela lei Eu achei tem que foi muito problemas. prematuro. Então, quer dizer, tem muitas alahot. A verdade é que existe muita discussão por desconhecimento, muita coisa, lendas também que acabam tendo em torno de assuntos que não tem realmente muita literatura e não tem muita discussão sobre o assunto, mas justamente por lidar com vida e morte, isso tem que ser aconselhamento de rabino. Mesmo assim, aqui no Brasil, normalmente essas perguntas são feitas para rabinos aqui no Brasil, que vão se aconselhar com rabinos em Israel, que são super especializados nesse tipo de decisão. Porque lá isso implica também na ressurreição dos mortos, né? Então, isso já é um pouco que falam que já é mais lenda do que verdade. Porque Deus não tem nenhuma dificuldade de reconstruir um corpo. Está muito mais associado com o lado de você matar a pessoa e qualquer ato que você faça para encurtar a vida, mesmo que seja uma vida vegetativa, isso é chamado pela Torá de assassinato. Então isso é um assunto que tem que... Muito polêmico. Não é que é polêmico, Precisa de pessoas que sabem muito o que é vida e o que é morte. Então isso não está na nossa mão. Da mesma maneira que a gente não vai se meter para decidir, alguém liga para a gente no meio da noite e fala, olha, eu estou aqui com o meu carro, eu ligo o fio preto ou o fio vermelho? A mínima ideia, se liga o preto ou o vermelho, você pode explodir o carro do cara. Quer dizer, você não pode falar se liga o preto ou vermelho sem saber muito de mecânica, sem saber que carro que é, que situação, o que aconteceu. Olha, está vazando combustível, eu posso dar partida no carro? Não posso, se quiser chegar agora mais perto de Deus, pode, mas... Então tem que tomar muito cuidado, quer dizer, tudo que lida com vida e morte precisa ser pessoas que tenham conhecimento absoluto desse tipo de assunto, e muita coisa, infelizmente, acabam tomando decisões que são muitas vezes precipitadas e podem estar levando a um assassinato não intencional, mas não deixa de ser um assassinato. Mas aí eu queria perguntar uma coisa, Rabino. Sim. Eu não posso doar, mas esse coração que ainda está batendo, que é tirado de uma outra pessoa, eu posso receber? Então, também depende de quem foi tirado, como foi tirado. É uma discussão muito grande. Porque a minha curiosidade é que eu posso receber e não posso doar. Não, a gente não pode doar porque é considerado um assassinato. Você não poderia fazer
intencionalmente que seja tirado o coração de alguém para salvar a tua vida. Você está matando alguém para Você salvar a também tua não pode vida. receber. Então eu não posso receber. Então poderia receber, a não ser que tiraram sem o teu consentimento. Ou sem o teu pedido que seja feito isso. E não teria problema receber o órgão de um goi? Foi? Receber o órgão de um goi ou doar o Não tem órgão do proibição. goi? Não, tem muitas leis. Tem muitos Então, mas detalhes da lei. se acontece o acidente, Que é a última. estou perguntando porque eu sou de casa, você Como é que acontece eu vou acidente. fazer? Eu não posso. É aquela coisa de você ligar porque tem validade. Mesmo um rim, uma panela tem uma validade. Aí você vai falar com o Rabino vai falar com Israel, vai mandar até aí, se pudesse, já não pode mais. Então, a verdade é que assim, depende se você já tem um doador ou se vai para um banco de órgãos, por exemplo, é proibido você doar, se vai para um banco de órgãos, você não sabe se vai ser usado, para quem vai ser usado. Então tem muitas coisas, são alahot que a verdade é que poucas pessoas conhecem isso de forma mais profunda. E não é discutido num seminário de rabino, aquelas reuniões rabínicas? Devem ter pessoas que são grandes conhecedores, tem Teve pessoas uma que vez são... o Rav Bergman, lembra dele? Rav Sim, Bergman, sim, o sim. grande conceito. Ele fez uma aula muito grande no Einstein sobre esse assunto de doação com o pessoal do banco de órgãos do Einstein. Eu lembro que eu e meu marido, a gente participou desse evento, era muito grande. Como naquela época ele não sabia falar português assim, O Rav que era genro do Rav Shach, não é? ele é, não sei se ele pode ser, não. Eu sei que ele ensinou o Rav Eichmann todas as alahot, ele sabia muito sobre esse assunto. E quem falou, ou quem foi o porta-voz, ele estava do lado dele todo, foi o Rav Eichmann, né, que falou em público. E ele ia dando os dados. E eu lembro muito bem que ele falou que realmente é um ponto muito difícil, que mesmo em Israel, são poucos hospitais que têm pessoas especializadas nesse assunto, que ele, para ele estudar, que ele é um gênio, ele demorou muito tempo e mesmo assim ele tem dúvidas. Né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa assim, realmente não é fácil. E talvez o rabino que ainda sabe um pouco mais aqui é o Rav Weichmann, porque ele ensinou ele bastante, mas mesmo assim ele falou da complexidade desse assunto, ele deixou muito claro isso. Eu não vou Talvez questionar. o Dr. Rothschild, né, também deve ser um conhecedor dessa... Então é um assunto que precisa se aconselhar, precisa do além no que a gente não precisa, Não mas precisa. é É muito uma difícil, pergunta. Rabino, porque se é para salvar uma vida, já foi. Sim. E a nossa missão não é salvar vidas. Mas você pode matar Então, mas isso que eu ia falar, mas Mas não é- às custas da vida de uma outra pessoa. É. Isso é uma das coisas que a gente teria que dar uma vida para não tirar uma vida de alguém que... Não, tem famílias, um matando o outro, né? É Por muito... isso que a gente Infelizmente falou- tem gente que cobra por órgãos hoje em dia, É. tem máfia dos órgãos, Tráfico de tem... órgãos. Infelizmente tem de tudo, então a gente lida, além das dificuldades naturais, ainda o ser humano gosta de dificultar um pouquinho mais o que já é difícil. Então temos também processos de limpeza espiritual. A gente tem também o Gan Eden, que seria a sala de espera, onde a alma ela vai se recuperar de todos os sofrimentos que ela teve aqui no mundo material, de como a gente tratou mal a nossa alma aqui nesse mundo, e o Gehinnom, que é muito mal traduzido como inferno, seria muito mais um purgatório, um lugar de limpeza espiritual, que a gente vai lavar, a gente vai limpar as manchas que tem na nossa alma. E depois vem a parte da reencarnação, também que a gente já viu um pouquinho, a gente vai entrar depois em mais alguns detalhes no assunto de por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm sucesso na vida. A reencarnação, ela é uma chance da gente voltar para consertar o que ficou inacabado ou para atingir potenciais que a gente ainda não conseguiu atingir. Então, erros que a gente fez com uma outra pessoa, tem que voltar com a outra pessoa para corrigir com ela, ou potenciais que você poderia ter alcançado e não aproveitou, você tem uma nova chance de voltar e completar. E finalmente, o propósito de tudo, o Olam Haba. Deus criou o mundo para o Olam Haba. Quer dizer, tudo aqui é só para dar um mérito, para a gente chegar no Olam Haba,
tudo que acontece nesse mundo, entre aspas, acaba sendo irrelevante perante o propósito final, que é o Olam Haba. Aqui é a única maneira da gente adquirir o nosso Olam Haba. Por mais que lá é o principal, mas aqui é a única maneira que eu tenho de vir e de adquirir a minha vida eterna. Então a gente precisa caprichar aqui, saber exatamente o que está acontecendo, o que vale nesse mundo, o que não vale nesse mundo, para saber o que a gente está construindo sobre o nosso propósito. O que vem a ser o sofrimento espiritual? Difícil, mas existem, por exemplo, tem muitos relatos da alma que é atormentada por demônios, que fica preso, a vergonha que a pessoa tem de ver o que ela poderia ter feito e não fez. A vergonha, na verdade, é um lado espiritual, não é um lado material. Só que aqui a vergonha ela é limitada. Por quê? Porque a gente vai dormir no dia seguinte e esquece a vergonha. A vergonha espiritual, às vezes não, mas imagina espiritual, pior ainda. Então olha só, Deus... Uma pergunta, eu estava falando bastante. Sim. Não sabia quando ele filhinho. Tá. Ele vai passar primeiro pelo Olam Haba? Não, pelo Gané. Pelo Pelo Gané? Ganéder, para as limpezas, se precisar, até pelo Guerrinom, se tiver ainda alguma coisa que Sim, mas precisa. e na ressurreição dos mortos, ele está com o corpo intacto, mas e aí, né? A ressurreição dos mortos é depois. Sim. Isso Então, é depois. Mas no Gané ele não tem corpo físico. Não, o Ganéder é só espiritual. Então, aí ele perde o corpo físico e depois volta de novo. Não, ele precisa separar o corpo da alma. A alma vai para o Ganéder para esse descanso e depois ela volta a se conectar com o corpo para ir para o Olam Haba. O Olam Haba não existe ainda. O Olam Haba é um mundo material que vai ser criado ainda. Vai ser criado futuramente. Então, Talmud fala que o mundo vai existir por 6.000 anos, vão ter 1.000 anos de descanso do mundo material, seria como o ano de Shemitah do mundo material, são 1.000 anos de descanso, e aí vai vir o Olam Haba para as almas que tiveram mérito junto E aí vai com os morrendo todo mundo? Então falam que todo mundo vai passar pela morte antes do ano 6.000, para vai ter passar um pelos último? concertos, e depois todo mundo vai voltar. Vai ter uma outra pessoa viva. Provavelmente vai ser Final feliz, Ai, né? gente. Highlander. Ai, não quero ser o último. Não, mas não vai ser uma coisa ruim. Depois da vida do Mashiach vai ser um processo que as pessoas vão passar com o entendimento da bondade de Hashem. A morte, de novo, não é uma bondade de Hashem, ao contrário, é uma bondade, mas que é dolorosa. Um remédio que a gente tem que tomar, uma vacina. A vacina é uma bondade, está protegendo tua vida, mas dói. Então é uma dor muito grande, mas é dentro das bondades. Vai voltar tudo de novo. Não, mas aí tudo Só consertado. dá certo de novo a gente. Para o Hashem. Sim. Não, Tudo consertado. me veio árvores. Consertado. Mas a data que todo mundo passa pelo Olam Haba primeiro, ou não? A gente vai- Não, pelo Gané. A Gané Olam Haba, sim. a Gané todo passa primeiro pelo Gané, depois Guerrinom e depois Olam Haba. A verdade pode estar acontecendo normalmente. Primeiro passa pelo Guerrinom, limpa tudo que tem que limpar e depois essa alma vai descansar no Gané. Então, mas a ressurreição está antes então do Gané. Não. Às vezes depois do Gané, pode ser que uma parte da alma fica no Gané e uma parte volta reencarnada. A alma também pode se dividir, por isso que a coisa é complexa. Os cálculos de Hashem. Olha como a gente julga Deus precipitado, olha quantos detalhes tem. E a gente está o tempo inteiro julgando Hashem, tipo, sem entender, sem conhecer nada. Então olha que interessante, Deus basicamente, olha, óbvio que isso de uma maneira muito simplista, mas existem 3 maneiras, e essas 3 maneiras estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso que torna a coisa tão complexa, de Deus conduzir o mundo. Ele conduz o mundo com Anhagata Mishpat. Mishpat é justiça. Então, pessoas que fazem coisas boas recebem coisas boas, pessoas que fazem coisas erradas recebem castigos. Anhagata Mishpat. Existe uma segunda forma de condução que é Anhagata Mazal. Mazal aqui não o Mazal das constelações. Mazal que são coisas que fluem de cima para baixo, que não dependem dos atos da pessoa, dependem de certos cálculos espirituais. A gente vai ver que estão conectados com Adam Arishon, com o erro de Adam Arishon e com o propósito de cada um na vida. E Anhagata Yehud. Yehud é a unicidade de Deus. Deus ele tem um propósito para o mundo
mundo vai chegar nesse propósito, por bem ou por mal. A gente vai ver na história do povo judeu. O povo judeu tem um caminho. A gente começa a se desviar do caminho, Deus precisa vir e colocar o povo judeu de volta no caminho. Passa mais uma geração, a gente sai de novo. Deus tem que vir e colocar o tempo inteiro. Deus, ele tem um propósito e esse propósito vai acontecer. Quer dizer, ele vai fazer a gente chegar aonde tem que chegar e infelizmente muitas vezes ele tem que intervir e tem que intervir de uma maneira muito dura, sem a gente perceber. Tanto que o grande questionamento que a gente tem na Shoah, qual é? Aonde estava Deus na Shoah? E a hora que você começa a ver os detalhes, a pergunta é ao contrário. Aonde não estava Deus na Shoah? Onde estavam os homens, onde estavam as pessoas, o livre-arbítrio das pessoas, mas como Deus estava direcionando tudo. Quer dizer, toda a subida do partido nazista, todo o poder que eles conseguiram depois de ter sido arrasados numa guerra, quer dizer, com todos os boicotes que eles tinham mundiais, é completamente fora de qualquer explicação racional. Quer dizer, quem estuda um pouquinho da história da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial pode afirmar sem dúvida nenhuma que a Alemanha da Segunda Guerra Mundial é completamente impossível de ter acontecido. Quer dizer, o país, depois de ter sido devastado, destruído, sobe um cara que vem falar da supremacia ariana, um cara que não é ariano. Não, que era do nada, né? Do nada saiu o cara da prisão, né? Falam que ele queria ser. Era um austríaco que virou o líder dos alemães, pregando a superioridade ariana. Ele não era ariano. Não tem nada na Shoah que faz sentido, nada. Não tinha como a coisa de uma maneira lógica funcionar. E funcionou. Por que funcionou? Porque era a vontade de Hashem. Quer dizer, eles tinham a maior força aérea mundial, eles tinham um boicote mundial de não poder ter exército. Eles tinham a maior força aérea na Segunda Guerra Mundial. Como em tão poucos anos eles construíram um exército que, se não fosse a mão de Hashem, quer dizer, o Hitler, ele fez erros infantis. O cara que fez o que ele fez, não aprendeu com o Napoleão, foi invadir a Rússia no inverno. Quer dizer, era só ter lido qualquer livro de história, ele ia saber o grande erro que ele ia cometer. Por que ele atacou os Estados Unidos, que também, se ficasse de fora, ele ia conseguir conquistar o que ele queria conquistar? Quer dizer, a gente vê a mão de Hashem, tanto na subida dele quanto na queda dele. Infelizmente tinha que acontecer. Isso é uma outra pergunta. Por que tinha que acontecer? Isso a gente tem, óbvio, não para cada caso, não para cada situação, mas a história do povo judeu já ensina para a gente. Existe um padrão do povo judeu. Deus manda coisas boas para a gente, Deus manda liberdade, você pode fazer, cumprir Torah e Mitzvot. O que o povo judeu faz? Começa a se assimilar, esquece Deus, dá um coice em Deus, começa a seguir os caminhos dos outros povos, vem Deus e tem que mandar alguém para despertar o povo judeu. Assim é a nossa história. Então, período obscuro. Bem obscuro. Mas qual que é o problema? Que nos períodos de luz, a gente não aproveita. A gente está... meio assustador o que eu vou falar, mas a gente está num período de luz. A gente está num período que poucas vezes na história o povo judeu teve, no mundo inteiro, liberdade religiosa, e a gente pode cumprir Torah e Mitzvot, e as pessoas entendem, tem até aqueles que gostam do povo judeu. Isso é um milagre. Na história a gente foi perseguido em todas as gerações, sempre tem os períodos de tranquilidade. Esse é o período de teste verdadeiro. Quando ninguém está te perseguindo, você segue o caminho de Hashem, ou você começa a se afastar. Infelizmente, hoje em dia, que Baruch Hashem tem pouco antissemitismo, 80% dos judeus no Brasil estão assimilados. Rio de Janeiro, a catástrofe. Tem pouco antissemitismo? Bem menos do que no épocas, né, da Alemanha, da Polônia, da... Está surgindo de novo. Não, está voltando, Sim, mas por isso, mas a não, gente mas está saindo de uma fase Eles de não tranquilidade. são tão, sabe, invadindo. Não, tem incidentes, mas são incidentes por enquanto isolados. Quer dizer, não tem uma coisa como na época Mas não da é em Segunda Guerra massa, Mundial. não é em massa como acontecia. Mas isso é um teste muito grande, é um questionamento. Como a gente fazendo chuvar. Não, Baruch Hashem. Isso também é um dos sinais do Mashiach. Baruch Hashem. Então vamos, pelo menos para começar, vamos hoje ver um pouquinho da Anhagat HaMishpat. Esse, na verdade, é o que importa para a gente. Os outros dois é só para ter um quadro mais geral, mas Anhagat HaMazal e Anhagat HaYihud, eles praticamente não dependem dos nossos atos.
Então, entre aspas, não importa tanto para a gente, só para conhecer, mas o que importa de verdade é Anhagat Amishpat. Por quê? Porque isso vai de acordo com os atos da pessoa. Então, qual que é a ideia? O Rav Dessler, Zecher Tzadik Livraha, ele fala o seguinte, que a nossa vida se compara com o professor com os seus alunos. O que quer dizer o professor com os seus alunos? Cada aluno tem uma característica diferente e o professor vai lidar com cada aluno de acordo com o comportamento desse aluno. Tem um aluno esforçado, aquele que você falou, ele entende rápido e ele não atrapalha a aula e ele faz a lição de casa. Aquele aluno nota 10. Essa não é a nossa turma. Tem, ao contrário, que é nota 20. Tem aqueles alunos que são mais preguiçosos e que não fazem lição de casa, tem os que são esforçados, mas não entendem, tem de tudo. Eu escutei muito bonito do Rav Steiner, Zecher Tzadik Livraha, que ele fala que tem 3 tipos de alunos para o professor. Tem aqueles alunos maravilhosos, esses são bônus para dar força para o professor continuar o trabalho dele. Tem aqueles que são alunos médios, esses são os que justificam o salário do professor. E tem aqueles alunos terríveis, que são aqueles que justificam o lamabá do professor. É verdade, são os que dão o lamabá para o professor, são aqueles terríveis. Quer dizer, tratar bem os bons alunos, qualquer um consegue. Quem é o vencedor verdadeiro? Aquele que consegue lidar com os alunos difíceis, com o aluno bagunceiro, com o aluno preguiçoso, e consegue motivar eles e transformar eles em pessoas melhores. ainda, né, com a sua... Oi? O senhor continua ainda com a sua comissão? Não. Porque vou dar uma baita. Eu estou ao contrário, eu estou na fase de bônus aqui com essa turma. Tá? Então, o professor ele é obrigado, um bom professor, ele tem que lidar com cada aluno de acordo com as características desse aluno. Então, o propósito de um bom professor, tem os professores que querem ir lá, ganhar o dinheiro deles e voltar para casa. Esse é o professor, infelizmente, que tem por aí, mas Baruch Hashem tem bons professores por aí. Pessoas que fazem com amor e que o propósito deles é que todos os alunos passem de ano. Então, para cada um, ele vai querer dar uma atenção especial e para cada um ele vai ter que reagir de uma maneira diferente para acender essa pessoa. Ou às vezes apagar, né? Então, olha que impressionante. A força que Deus deu para a gente pode retroalimentar tudo que é decretado nos mundos espirituais através dos nossos atos. Quer dizer, eu posso mudar os decretos de acordo com o meu comportamento aqui nesse mundo. Então, como que isso acontece? Todo o resto da criação, com exceção do ser humano, eles foram criados sem livre-arbítrio. Então, os decretos são feitos no mundo espiritual e eles vêm para o mundo material. Não tem o que mudar. O ser humano é o único ser de toda a criação que foi dado para ele a possibilidade dele alimentar o sistema a partir daqui de baixo. Quer dizer, com os nossos atos aqui embaixo, eu vou mandar informações lá para cima que podem mudar completamente os decretos. É isso? De acordo com o nosso livre-arbítrio, eu vou, na prática, a gente vai desencadear coisas boas do Shammai, ou no além, a gente vai desencadear coisas negativas com os nossos atos. Isso só o ser humano que foi dado esse presente e esse poder que a gente tem de atuar nos mundos espirituais. Então, o primeiro tipo de sofrimento que Deus algumas vezes manda se chama sofrimentos de limpeza, de miruk. Miruk é uma limpeza. Por que isso? Porque toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente causa uma sujeira na nossa alma, precisa limpar. Tem um outro tipo de sofrimento que chama o sofrimento de itorerut, de despertar a pessoa que está meio dormindo. Eu já falei isso algumas vezes, mas está na moda coisa de zumbi. Hoje em dia tudo, é joguinho de zumbi, é filme, é série Netflix. Até na Netflix falaram que se você ficar muitas horas assistindo, vê uma mensagem, você ainda está aí? Você ainda está vivo aí? Ele falou que depois de muitas horas que você está no Netflix, aí uma mensagem, mas a mensagem, a pessoa está viva ainda do outro lado. Você vai mudar o canal, você vai nem ir no banheiro tomar uma água, acorda aí onde você está. Por que a gente tem hoje em dia, está tão na moda? Por isso, eles devem ficar com medo se a pessoa não morreu lá no sofá. Acho que tá. Você já está 4 horas, ela dá uma mensagem.
Falou tudo bem. Agora vai. Ou então você tem determinados sites que você tem que estar lá assim, não sou um robô. Saber que tem alguém respondendo, né? Pois é. Então, infelizmente, a Hashem, às vezes, ele vê que a gente está dormindo, a gente vê que os zumbis estão mais em moda. Realmente porque tem muito zumbi por aí, tem muita gente que morreu e não avisaram ainda para a pessoa que ela morreu. Então, que precisa, às vezes, dar uma chacoalhada para a pessoa saber, para ver se ressuscita a pessoa. Tem gente que, às vezes, precisa ressurreição dos mortos ainda vivo, né? A pior situação que tem é ressuscitar alguém que ainda estava vivo. Depois a gente vai ver que tem o conceito da supervisão divina geral, que é chamado de Ashgaha Klalit, como Deus ele controla o mundo de uma maneira geral, e como o ser humano, ele tem uma Ashgaha chamado Ashgaha Pratid, é uma supervisão particular que Deus tem com os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos são o centro da criação. Então a gente vai ver que infelizmente a gente pode perder Ashgaha Pratid de Hashem de acordo com o nosso comportamento. E, por último, esses três dependem dos atos nessa vida. E, por último, que também está dentro do Anhagat HaMishpat, é a reencarnação da alma, só que aqui não tem a ver mais com os atos nessa vida, tem a ver com atos em vidas anteriores, que a gente pode consertar aqui nessa vida. A gente já viu aonde está a bondade de Hashem, é mais uma chance para consertar o que já deveria ter sido consertado, não terminou o conserto, pode voltar numa outra vida, mas muitas coisas que vão acontecer estão conectados com uma vida anterior. Outra dica que eu sempre dou é, sempre foca nos atos dessa vida, e não o contrário, como as pessoas infelizmente estão acostumadas. Tudo que acontece é encarnação passada. Olha, na encarnação passada deve ter sido terrível, deve ter sido uma praga, porque se isso está acontecendo, é porque eu fui muito ruim na encarnação passada. Ou porque nessa está Baruch Hashem, não tenho que checar nos teus atos, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Tem a síndrome, eu brinco, né? A síndrome da vida passada e a síndrome do mal olhado. Tudo é Ainará, tudo que acontece na vida é Ainará. Então a pessoa não faz nada de errado, não tem nada a ver, os castigos de Hashem nunca são certos, é só por causa do Ainará da vizinha que botou Ainará e por isso está dando tudo errado. Então, a gente precisa parar de procurar problema no Ainará. Tem Ainará? Tem. Tem erros de encarnações anteriores? Tem. Mas começa procurando nessa vida, que são coisas que dá para a gente consertar e que, Bezrat Hashem, a gente consertando, Deus pode parar de mandar certos sofrimentos que são ou de limpeza ou de despertar para a gente. Então tem que acreditar, não é? Oi? A gente deve acreditar na Ainará? Não, a gente tem que acreditar, mas tem muitos outros motivos para estar vindo um sofrimento para a gente. O Ainará também é parte, mas a gente precisa saber que muita coisa tem a ver com erros que a gente também está cometendo. Mas como que lida com esse Ainará? Tipo, só não mostrar, não assim, não tem que fazer, né? Quanto menos a gente ostentar e ficar mostrando o que a gente tem. Então, Não ser arrogante. já falei do famoso Facebook. Se a gente, quanto mais começa a mostrar a nossa vida, e Baruch Hashem, fiz uma festa e ganhei aquilo e viajei para aquele lugar. Tem pessoas que colocam Ainará, mas não porque elas têm intenção de colocar Ainará. Contei já aqui algumas vezes uma história do Rav Mansur, que ele contou de uma senhora que era viúva, e ela foi procurar o Rav Eli Mansur, e falou: Rav, tem uma família aqui que eles estão destruindo minha vida, eles estão acabando com a minha vida. E o Rav Eli Mansur falou: que estranho, a família são balei reser, pessoas tão boas, o que eles podem estar fazendo de tão grave para essa senhora? Ele perguntou: eles fizeram alguma coisa para a senhora? Ele falou: fizeram. O que eles fizeram de tão ruim? Ele falou assim: eu perdi meu marido e toda vez que eu olho o meu Facebook, tá eles dois juntos passeando em algum lugar, eles dois juntos numa viagem, eles dois juntos em alguma coisa, e isso está me destruindo. Quer dizer, não é que a pessoa intencionalmente ela quer colocar Ainará, mas está colocando. Então, quanto mais a gente expõe a nossa vida, a gente está atraindo coisas negativas. Para ter ideia até onde chega isso, olha o que o Rashi fala. Quando eu li esse Rashi, eu não acredito, eu falei: deixa eu ler de novo para ver se eu entendi certo. A primeira entrega da Torá foi com trovões, e foi com shows pirotécnicos, e fogo, e nuvens.
que aconteceu? O bezerro de ouro. Segunda entrega na Torá está escrito que Deus falou para Moshe e falou: Moshe, sobe você sozinho. A segunda entrega na Torá não teve show pirotécnico, não teve fogos, não teve luz, não teve nada. Fala o Rashi que Deus olhou para Moshe e falou: da primeira vez teve Ainará, e olha o que deu. A segunda vez vai com 1000, vai só para você entregar na Torá. Olha que impressionante, até onde chega a força do Ainará. Então a gente tem que tomar cuidado para não se expor, não mostrar. Não é que ele tem que ser neurótico, eu não vou fazer mais nada na vida porque senão vão colocar Ainará em mim. Não precisa ser neurótico também. Mas tudo que a gente faz com intenção de mostrar que a gente tem, isso atrai o Ainará e isso tem consequências grandes para a gente. Mas é muito chato às vezes a gente conviver num lugar assim, que você é o centro, sabe? Às vezes você viaja, volta, quer usar uma cozinha, uma coisinha assim que você comprou. Todo mundo já. Aí você já não compra porque você quando vai usar. E aí você comprou numa viagem. Já rasga no mesmo dia. Não, sabe assim, tipo, não, é porque eu estou emagrecendo, ela é velha. Tá, Deus está entendendo, né? Minha metáfora que eu quero falar, né? Aí, sabe assim, tá difícil. Não, por isso, a gente não pode ser neurótico também, a gente tem que ter Muná em Hashem, quer dizer, a gente não pode também viver e se vestir com sacos e cinza, porque os outros podem colocar em Nará. A gente tem que ter Muná em Hashem, mas se a gente faz com intenção de despertar e falar, uau, quero que todo mundo olhe para mim, sabe? Às vezes a pessoa não quer despertar, tá entendendo? Então, se a pessoa não quer e tem uma vida como tem que ter, não precisa se preocupar. Ela tem que ter uma Muná completa em Hashem. Eu lembro que o Davi, você lembra de uma aula que ele falou que uma senhora, ela morava em Brindá, ela ajudou o Davi bem, ele estava vivo, né? Então, não lembrava, ela ajudou o Davi. Tinha virado um sucesso, maravilhoso. Assim, comida assim, que a gente deve fechar o negócio. Ninguém lá no bairro tem esse carro. Sabe, só de dar em Ará, chorar, uma coisa, o seu marido se dedica, né, a estudar todo dia, né, Ará? Não, né? Ele é um homem de negócios, missionários. E às vezes, quando dá, ele não estuda muito, na verdade, alguma coisa assim que ele faça todo dia, ele conta, às vezes, se preocupa de quem vai ter na área dele. Parece um menino foi falar com o Rabino. Eu falei, Ará, eu estou com muito medo que eu estou me tornando uma pessoa orgulhosa. Ele falou, você está ficando muito orgulhoso? Eu falei, eu sinto que eu tenho muito orgulho. Ele falou, você sabe o Talmud inteiro de cor? Não é orável. Eu falei, tá bom, um tratado você sabe de cor? Um tratado inteiro, não. Tá bom, um pere, um capítulo você sabe de cor? Não, o capítulo inteiro não. Um DAF, uma página, frente e verso, você sabe de cor? Não. Você tem gravado o quê? Orgulho do que você tem? Nunca mais eu tenho de orgulho esse rapaz. Resolveu. Tá. Então, olha que impressionante. Tem coisas que estão associadas com a nossa vida, com o nosso comportamento nessa vida. É verdade, tem coisas associadas com outras vidas. Não é aonde a gente tem que focar. A gente tem que focar nos atos nessa vida. Normalmente a gente vai ver que Deus ele manda avisos, midá que nega midá, medida por medida, de acordo com os erros que a gente cometeu. Para quê? Para a gente poder despertar e poder consertar. A gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Quanto mais eu jogo os problemas para uma outra vida, eu estou tirando a possibilidade de consertar alguma coisa que eu poderia consertar nessa vida. Toda vez que eu jogo no Ainará ou na vida passada, então estou perdendo a chance. Então tinha um Rav que ele falava, Ainará existe. Mas por que caiu bem em você? A pessoa que é invejosa deve ter invejado os outros também. Por que caiu em você o Ainará? Porque deve ter alguma conta sua com a Hashem. Então, mesmo que seja Ainará, isso não isenta a gente de fazer contas com a Hashem. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar tentando fazer contas sobre os nossos atos e as consequências. Então, só para a gente entrar hoje nos sofrimentos de limpeza. Tudo que a gente passa para limpar a nossa alma. Então, cada transgressão
ela infelizmente causa uma mancha na nossa alma. A gente tinha uma transgressão antigamente, que era uma transgressão incrível, chamado Tzarat. O que era o Tzarat? A pessoa fez o Lashon Hara e vinham manchas no corpo da pessoa, parece uma coisa ruim. Era uma brahá isso, porque a pessoa fez uma coisa errada, ela percebia na hora que ela fez uma coisa errada e ela pode consertar. A gente tem um problema muito grande, o Lashon Hara continua causando mancha, mas direto na Neshama, e a gente não vê, a gente continua falando cada vez mais Lashon Hara, e infelizmente a gente não conserta porque a gente não percebe o quanto a gente vai deixando a nossa alma completamente manchada. Então, Deus dá uma possibilidade, de novo, bondade infinita de Hashem, da gente se limpar aqui nesse mundo. Aqui tem desconto. Aqui as limpezas, elas podem vir com despertar, elas podem vir com emuná. A pessoa aqui, ele recebe Isurim Be'ahavá, ele recebe sofrimentos com amor, ele transforma isso numa mitzvah gigantesca de emuná. Então Deus aqui nesse mundo, ele já quer que a gente já saia limpo daqui, para poder não precisar limpar depois, que as limpezas são um pouco mais profundas. Então, aqui ainda vai despertar algumas perguntas. Por que os tzadikim, eles sofrem? Se eles são boas pessoas, por que eles têm que sofrer aqui nessa vida? Segunda pergunta, por que os tzadikim, eles não vivem imersos em prazer o tempo inteiro? Se é anhagat mishpat, se é justiça, o tzadik faz praticamente só coisas boas. Ele deveria ter imerso em prazeres. Ele não deveria ter praticamente nenhum sofrimento. Mas ele tem consciência disso e ele sabe o significado dos prazeres para ele. Não, mas por que ele não tem mais prazeres? Ué, que para ele não significa nada. Vamos ver, muito bom. Por que os Erechaim? Oi? Ele tem o prazer da Torá também, na verdade ele vive de prazer. A verdade é que tem prazeres limitados, materiais. Imersos no mundo espiritual. Vocês sabem que teve uma vez uma conversa interessante, eu escutei o nome de vários rabanim, mas um deles escutei o nome do Rav Shach, Zeher Tzadik Libraha. Então conta que uma pessoa virou para ele, um grande doador, que Baruch Hashem sustentava Yeshivot, sustentava vários lugares de Torá, sustentava Avrehim, pessoas que dedicam a vida para a Torá. Ele perguntou, Rav, quem tem mais o Lamabá, eu ou você? Se alguém comparar com o Lamabá do Rav Shach, olha a resposta do Rav Shach. Quem tem mais o Lamabá, não tem a mínima ideia. Deixa isso para Deus decidir. Mas eu tenho certeza que eu tenho muito mais o Lamazé que você. Que o Lamazé que o Rav Shach tinha? A casa que ele morava não era dele, era de Yeshivá de Ponovitch. O carro não era dele, era de Yeshivá. Ele não tinha nada na vida. Que o Lamazé ele tem mais do que um homem rico, que tem casa de campo, que tem carros, que tem tudo de bom. Ele fala o prazer que o Rav Shach tinha com o Limud da Torá. Esse homem pode ter mega cenas acumuladas do resto da vida, ele não vai chegar em nenhum prazer como esse. Eu estudo com um rapaz todos os dias, Guemará, e tem muita gente que acaba acostumando estudar com a Guemará da Artscroll, que já vem tudo explicado. Eu falei para ele, esse tira o prazer verdadeiro. Às vezes você pega uma Guemará, você fica 4 dias para entender 3 linhas da Guemará, e você vai e volta e lê o Rashi, você não entende, tenta procurar um outro comentarista e lê de novo. De repente dá um estalo e você consegue entender a página inteira. Esse prazer não tem prazer material que se compara com isso. Não tem. É uma pena. A pessoa que quer os caminhos mais curtos até entendeu a Guemará, mas esse prazer ele perdeu. O Rav Shach, ele tinha, imagina o prazer que ele tinha. Teve uma vez uma pessoa que ele tinha uma pergunta muito difícil de Torá, e ele foi perguntar para o Rav Shach. E o Rav Shach também não sabia, a pergunta era tão boa que o Rav Shach também não sabia responder. E aí a pessoa voltou para casa, lá pelas 2 da manhã, ele acorda a esposa. Eu falei, eu acho que eu tenho a resposta para aquela minha pergunta. E fala para a esposa. E aí a esposa escuta e fala, uau, coloca a volta, acho que é isso mesmo. Ah, eu vou ligar agora para o Rav Shach. Mas querido, são 2 da manhã. Ele falou, por quê? Você acha que o Rav Shach foi dormir com essa pergunta?
Você acha que ele consegue dormir com uma pergunta dessa? Certeza que ele está acordado. Era a vida deles, eles tinham um prazer nisso, uma alegria nisso, que com certeza os prazeres materiais não preenchem a pessoa. Mas, infelizmente, a gente acaba investindo nos prazeres materiais e esquece dos prazeres espirituais verdadeiros. Eu vou dar um exemplo também. Algumas vezes, eu sei que é raro, mas a gente consegue fazer uma tefilá com kavaná. Muito raro. A sensação espiritual que a gente sai de uma tefilá com kavaná é incrível. É incrível. Infelizmente, é um prêmio de loteria que acontece uma vez a cada 30 anos. Mas é impressionante o prazer que a gente sai quando a gente estuda, quando a gente escuta uma coisa de Torá, que a gente entende que preenche a gente. Esse prazer, às vezes, não tem nada material que chega no mesmo dia, nem a mesa de doces da Lud. Nem nesse dia, parece que a gente consegue interpretar aquela tefilá, a gente encontra uma palavra que naquele dia está nos fazendo sentido. Um trecho daquela tefilá nos faz sentido. Que a gente se conecta com aquilo. Não é isso? Então, esses são os prazeres espirituais que a gente já começa a sentir no mundo material. Mas a gente vai ver que, não infelizmente... Por que a gente reza todo dia e não conseguiu decifrar aquela três palavrinhas? Por isso, porque a gente cumpre o que o livro... estava voando. Não, o livro Messinat Sharim fala, a gente liga um piloto automático. Chama mitzvot, ela chama mitzvot, porque a gente abre o Sidur, a gente fala com o Sidur, com a parede, a gente olha o celular 10 vezes no meu da tefilá, que é isso, não chama tefilá. Eu já falei algumas vezes, a pessoa vai chegar no Shammai, e aí Deus vai perguntar para ela, onde é que você está? Por que você não fez tefilá? Ela falou, como assim, fazer tefilá 3 vezes por dia, todos os dias? Ela falou, olha que estranho, não chegou nenhuma aqui. Não chegou. Você fez, mas não chegou, quer dizer... No comparando em que a gente parou? Não, as intenções valem, mas... Bezerra Hashem está escrito que desde que foi destruído o Beit HaMikdash, tem uma Mehitzat Barzel, tem uma divisória de ferro que não dá para passar. E aí? E aí que Baruch Hashem tem uma porta que nunca se fechou. O portão das lágrimas. Esse não se fecha. Então, eu não lembro agora exatamente a palavra, mas tem um dos grandes sábios, ele fala que a palavra lágrimas tem a mesma gimátria, o mesmo valor numérico de alguma coisa a ver com kavaná. Quer dizer, uma tefilá com kavaná, ela é considerada como uma tefilá com lágrimas para Hashem. Então, mesmo que está fechado, se a gente faz com kavaná de verdade, não precisa ser literalmente lágrimas. Se é literalmente com lágrimas, com certeza também. Com certeza, mas não precisa ser literalmente com lágrimas. Porque se a gente fez uma tefilá com kavaná, agora olha o que os nossos sábios falam. Não só que aquela tefilá, ela entra no Shammai, uma tefilá que a gente faz com kavaná, você abre o portão e todas as tefilot que estão lá esperando, elas podem entrar. Então, vale a pena pelo menos de vez em quando dar uma caprichada na tefilá para ver se a fila anda lá em cima, se a coisa consegue entrar. E, só para a gente fechar, que já estouramos o tempo, por que os Rechaim, os perversos, as pessoas ruins, a gente vê gente tão ruim, com tanto sucesso na vida, por que libera